Esse vídeo aqui vai ter uma dinâmica bastante diferente. Eu vou te contar tudo o que acontece no filme em ordem cronológica, tá? Eu vi vários vídeos aqui com spoilers do Homem-Aranha. Eu senti que a maioria deles esqueceu pontos cruciais para serem discutidos e nenhum deles percebeu diversos pontos que eu percebi. Garanto, até agora eu não vi nenhum vídeo, assim, são 2h57 da manhã do dia 16, até então não vi nenhum vídeo comentar algumas coisas que estão nesse vídeo. Então vamos assistir aqui com calma, esse vídeo vai ficar longo, vou te contar o filme inteiro e também te mostrar coisas que você talvez não tenha percebido no filme. Como nós não podemos mostrar aqui as imagens do filme em si, eu trouxe esse texto aqui onde eu preparei com a descrição completa do filme, tá? E vamos que vamos. Para começar, obviamente, o filme começa do exato ponto onde ele parou lá no Homem-Aranha 2, longe de casa, certo? O Peter descobre que a sua identidade foi revelada para o mundo, o J. Jonah Jameson fala isso para todo mundo e mostra um vídeo lá que o mistério induz que o Peter é um assassino e foi o Peter que o matou, certo? E aí, vamos aqui, deixa eu ir clareando aqui, ó, vou mostrando as coisas aos pouquinhos. No primeiro dia de aula do último ano de Peter, ele precisa lidar com os alunos ali filmando direto a barricadas barrando o público do lado de fora da escola. Então ele chega na escola, tem uma multidão lá querendo falar com ele, alguns querendo atacar ele. E tem o governo, assim, a polícia teve que cercar a escola dele lá dentro. Os alunos todos ficam filmando ele. E a vida dele se torna um verdadeiro saco, ele fala isso. Né? E aí ele sobe lá para aquela cena que a gente viu no trailer dele com a MJ no teto e tudo mais. E aí, um dos pontos que eu até falei na crítica sem spoilers, que o filme ele acaba com isso muito rápido, né? Ele tenta passar esse drama, mas ele acaba isso muito rápido. Mas ele faz um puta de um fanservice, que é trazer de volta o Matt Murdock. Sim, o Matt Murdock que apareceu em vários vazamentos, em várias pessoas dizendo que ele estaria no filme, mas ninguém tinha certeza. Ele tá no filme, aquela foto que vazou é real também, é daquele jeitinho, ele tá no filme e ele aparece muito rapidamente, ele diz, tudo tá resolvido? Eu liguei aqui, eu resolvi tudo, tá tudo certo, agora você tem só que lidar com a opinião pública, alguém joga um tijolo pela janela com muita força, entra voando em direção ao Peter, o Peter se estica pra segurar o tijolo, mas o próprio Matt Murdock, ele segura o tijolo assim, ó, tipo, o tijolo vem aqui, é que não tá aparecendo. O tijolo vem aqui e ele segura aqui, ó, no rosto. E aí o Peter fala, como é que você fez isso? E aí ele diz, eu sou um advogado muito bom. E é isso, a participação dele deve ter 1 minuto no máximo. E olhe lá, tá? Mas é bacana a participação, mas é uma solução de roteiro que eu acho bem problemática. Mas vamos seguir. É interessante também como o Peter começa a agir em Nova York como Homem-Aranha sem o traje. Ele age vestido de Peter Parker, sem o traje do Homem-Aranha, porque todo mundo sabe quem é ele. Então não tem por que ele continuar usando traje. E ele segue a vida dele ali, entre aspas, normalmente, se balançando por Nova York, sem uniforme. Eu achei isso bem interessante, eu não esperava ver isso no filme, certo? E aí acontece outra coisa também, que é o Peter, a MJ e o Ned, que eles querem muito ir para o MIT, só que os três recebem no mesmo dia a carta avisando que eles, dando a resposta, se eles vão ou não, e nenhum deles é aceito devido às controvérsias envolvendo o Peter. Eles falam, devido às controvérsias envolvendo a questão pública em que vocês estão envolvidos, nós decidimos não aceitar vocês no MIT. Eles ficam bem chateados. É naquele momento que o Peter tem o estalo para ir até o Doutor Estranho, falar com ele, pedir para que ele faça alguma coisa. Não por ele, mas pelos amigos, pela família dele, que já estava sofrendo demais com tudo aquilo, e os amigos perdendo grandes oportunidades que eles com certeza passariam para o MIT, mas eles não vão por conta do Peter. Ele se sente muito culpado, vai até o Doutor Estranho e pede para ele fazer o feitiço. Mas aí, nesse meio tempo e tal, o Peter é atingido com um balde de tinta verde por um fã do mistério. Ele se muda para a casa do Happy Hogan, que é bem mais segura do que a casa dele. O pessoal começa a invadir, quebrar com tijolo e tudo, né? E ele pede lá, ele suja a roupa dele do Homem-Aranha e ele acaba colocando ela ao avesso, né? Que aí ele forma o traje preto e dourado que a gente viu no trailer e nas outras imagens de divulgação. E aí de imediato o Peter vai até o Doutor Estranho e ele pede para ele voltar no tempo para desfazer o que o Mistério fez. Só que o Doutor Estranho fala que ele não tem mais a Joia do Tempo e infelizmente ele não pode ajudá-lo. Mas ele lembra de um feitiço de esquecimento e aí ele diz que pode fazer isso para que todas as pessoas do planeta Terra esqueçam quem é o Peter Parker, certo? O Peter pede para que a MJ, o Ned, a Tia May e o Happy ainda se lembrem dele como Homem-Aranha
Ele vai lembrando de um por um, enquanto o Dr. Estranho tá fazendo o feitiço. Só que ele não é aquele meio que ele atrapalhou. Ele atrapalhou, mas o Dr. Estranho conseguiu fazer o feitiço, só que ele fez errado. E ele cita antes que esse feitiço mexe com a realidade. E aí ele acabou trazendo pro universo deles personagens, indivíduos que têm alguma relação com o Homem-Aranha nesse multiverso, certo? E aí, o Peter, ele vai até aquela ponte com o Dr. Octopus, onde ele tem aquela cena de luta com o Dr. Octopus, a ponte está congestionada, cheia de carro, e lá tem uma coordenadora do MIT que está indo pegar um voo, e ele vai até lá conversar com ela, pedir para que ela faça uma exceção e que ela passe pelo menos o Ned e a MJ pro MIT, ou pelo menos considerem a candidatura deles e não simplesmente repilam, é que eles não aceitem sim só por conta do Peter. Eu quis usar o repilam no termo do repelling, entendeu? Segue. Às vezes eu complico demais uma palavra que é muito simples. E aí o Octopus aparece e começa a atacar o Peter. E você fica, pô, por que ele tá atacando o Peter se no final do Homem-Aranha 2 ele tava do bem? Aí que tá. O filme não explica muito bem isso, se ele é uma variante ou se ele é o Dr. Octopus lá do Tobey Maguire que a gente conhece, tá? O filme não fala nada de variante nem nada disso. Eu suponho que seja uma variante, porque ele veio do mal e ele diz: eu estava com o Peter Parker, eu estava estrangulando ele, exatamente como no final de Homem-Aranha 2. Ele bota o tentáculo dele aqui no pescoço do Peter, do Tobey Maguire, tentando estrangulá-lo. E aí o Peter fala com ele, desarma ele e ele desiste do plano. E aí ele diz a fala dele, clássica do segundo filme: o poder do sol estava na palma da minha mão. Quando ele falou o poder do sol, eu completei, gente. Eu completei porque eu sou desse. Eu sei as falas decoradas. O Homem-Aranha 2 é o filme que eu mais assisti na minha vida. Então, assim, eu sei praticamente todas as falas do filme decoradas. E aí eles brigam e tudo mais. E aí acontece uma coisa muito legal. Essa aí não tem nos trailers, não tem em lugar nenhum, assim. Eu não tinha visto, né? Chegou uma hora que os vazamentos eu parei de acompanhar pra não ter spoiler. O Peter, quando o Dr. Octopus ele integra nos seus tentáculos a nanotecnologia do traje do Peter, o Peter consegue controlar os tentáculos do Dr. Octopus. Ele usa os tentáculos para salvar a coordenadora do MIT, que estava lá pendurada num carro, né? E ele também usa isso para subjugar o Dr. Octopus, que tenta atacar o Peter, mas não consegue, porque sem os braços ele é praticamente ninguém, né? E aí a coordenadora diz que vai considerar a aplicação da MJ, do Ned e do Peter. E ele diz: não, isso não tem nada a ver comigo, eu tô pedindo só pelos meus amigos. Isso é bem legal, bem humilde, né? E ela diz: não, eu vou levar em consideração você também. Aí ele: tá bom, muito obrigado, e segue o jogo, né? E aí eu citei aqui também a questão das falas iguais do filme original. E aí, nesse meio tempo, a bomba do Duende Verde aparece, igualzinho no trailer. Explode, igualzinho no trailer. Ele aparece. Assim que ele aparece, o Peter mal tem tempo de reagir à aparição do Duende Verde. E ele e o Octopus são teletransportados pro Sanctum Sanctorum lá do Doutor Estranho, certo? Pra masmorra lá onde ele fez lá o feitiço inicial, certo? Quando ele chega lá, ele já dá de cara com o Lagarto. Ele já tá preso pelo Doutor Estranho, certo? O Lagarto do Andrew Garfield. Ele tá com um visual um pouco diferente, mas é bem parecido com o Lagarto lá do Andrew Garfield. Já tá, certo? E aí ele já tá aprisionado. O Estranho pede para que o Peter resolva o problema, que ele vá atrás de outras pessoas, de outros indivíduos que vieram de outros universos pro universo dele. E o Peter pede a ajuda da MJ e do Ned, que vão até o Sanctorum, meu Deus, que difícil. E eles começam a investigar e a procurar. E aí é legal esse momento de investigação, de procura, de aventura mesmo, onde eles começam a procurar pelos vilões, certo? E aí nisso o Estranho ele cria um artefato mágico que é um lança-teias, que na verdade ao invés dele lançar a teia, ele lança um feitiço que teletransporta o vilão para dentro de uma das celas da prisão. As celas que nós já vimos nos trailers, e aquele bracelete mágico do Peter é exatamente isso. As teorias diziam que o Doutor Estranho ia fazer aquele traje pro Peter, mas não, ele só virou o traje do avesso e adicionou esse bracelete, que é um lança-teias, que na verdade lança um feitiço, tá? E aí, olha só o que acontece. A MJ e o Ned, eles rastreiam o Electro e dizem que ele... Na verdade, eles falam assim, ó, tem um cara aí numa estação de energia, vai lá ver. Ele chega lá e aí ele vê o Electros, ele tá se rematerializando
na cor azul, mas tem uns raios amarelos, tal qual no trailer, aquela ceninha lá do trailer. Ah, inclusive o Peter, ele prende aqui no peito o celular dele pra fazer uma transmissão ao vivo pra MJ e pro Ned verem o que ele tá vendo. E aí lá ele percebe uns vultos passando assim ao redor dele, no meio do mato, e aí a gente já saca que é o Homem-Areia. Ele fala, vocês viram isso? E os meninos não tinham visto nada, né? E aí o Electro começa a criar sua forma humana, lança uns raios no Peter, e ele não consegue reagir a tempo, mas a areia se levanta e protege ele. Forma-se uma parede de areia e um rosto aparece de areia, que é o Flint Marko. Ele fala, oi Peter, sou eu, Flint, o Homem-Areia. E aí ele fala, eu não sou o seu Peter, mas tudo bem, vamos lá. E aí eles conseguem conter lá o Electro, que se materializa como o Jamie Foxx peladão. Ele não aparece peladão, obviamente, mas dá pra ver que ele tá nu e ele diz, eu tô peladão aqui. E aí eles conversam e o Peter teleporta o Electro pra prisão, tá? E aí o Flint Marko já fica receoso. Peraí, você matou esse cara? Foi o que você fez com esse cara? Cadê ele? Ele fala, não, vai dar tudo certo. E ele vai e pum, prende também o Homem-Areia, certo? E aí fica faltando só o Duende Verde ser preso também, tá bom? E aí, enquanto isso, a gente vê que o Norman Osborn tá num conflito super intenso com o alter ego dele, igualzinho no primeiro filme. Ele, na verdade, ao invés de ele colocar a máscara de Duende Verde no sofá, como ele coloca lá no primeiro filme, na poltrona, ele coloca numa lixeira, porque ele tá escondido. Aí ele esconde lá o planador dele e ele destrói a própria máscara, tentando botar um fim no Duende Verde, nesse alter ego dele, nessa outra personalidade que ele desenvolveu. E aí ele foge pro Fist, né, que é essa organização na qual a May participa de ajuda a desabrigados e pessoas necessitadas como um todo, que foi um dos pontos que eu falei na crítica sem spoilers, que eu achei um pouco gratuito colocar o Fist, que é uma coisa tão importante, tão marcante, principalmente lá no jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4, mas que tem um porquê da Fist estar ali, né? Ela tem uma participação bem efetiva no filme. Aqui ela tá bem jogada, mas enfim. O Duende Verde vai até ela, pedindo por ajuda. Na verdade, não é o Duende Verde, eu vou diferenciar. O Norman Osborn do Duende Verde. E aí ela liga pro Peter, que chega lá super preocupado com a May e vê um Norman Osborn super debilitado emocionalmente. Ele tá tão debilitado que ele até lembra do filho dele. Ele não cita o Harry pelo nome, mas ele fala, meu filho, como se ele soubesse que o filho dele morreu, né? E aí ele tá visivelmente abatido. O Peter já fica totalmente triste, assim, comovido com a situação do personagem dele. E aí ele leva o Norman Osborn até o Sanctum Sanctorum, até o laboratório deles lá na masmorra, né? E aí lá o Norman e o Otto se reconhecem e eles contam um para o outro que eles morreram. Tipo, na verdade, o Octopus conta pro Duende Verde, pro Norman. O Otto Octavius conta pro Norman que ele morreu lutando com o Homem-Aranha. E o Flint Marko conta pro Octopus que ele morreu lutando com o Homem-Aranha também. E eles ficam meio assim. E aí o Lagarto e o Electro fazem a mesma coisa. O Electro conta pro Lagarto que... Na verdade, o Lagarto... Ele não lembro exatamente, porque nenhum dos dois morreu, na verdade, né? Mas eles falam, assim, que a situação deles, que eles estavam quase chegando em um estágio e aí foram teletransportados para esse outro universo, né? Mas fica subentendido que eles também iriam morrer depois, lutando com o Homem-Aranha da realidade deles. E aí o Estranho chega na mesma hora, o Doutor Estranho, com um artefato mágico, que é aquela caixa que a gente viu nos trailers, que ele diz que ela vai mandar todo mundo de volta pro lugar deles e vai ficar por isso mesmo, é isso aí. E aí o Peter fala, não, vamos tentar resolver, eu não quero que eles morram e tal... tem que ter alguma coisa que possa ser feito. E o Estranho diz que não há nada que possa ser feito, que esse é o destino deles, que eles devem morrer. E aí o Peter rouba o artefato, e aí o Doutor Estranho leva ele para a dimensão espelhada, cena que está nos trailers também. Só que essa cena é muito maior, tem muitos mais detalhes, e um detalhe mais legal que eu achei foi que o Peter ele utiliza geometria, ele entende que aquele universo funciona à base da geometria, à base de matemática pura. Ele percebe uma maneira de impedir o Estranho de fugir com a caixa, e ele faz isso. Ele cria uma grande teia onde ele prende o Estranho, ele rouba tanto o artefato quanto aquele anel do Doutor Estranho que abre os portais, e ele abre um portal, foge e tranca o Doutor Estranho na realidade espelhada. Então o Peter, ele vence do Doutor Estranho no embate entre os dois. Muito interessante isso, né? E aí ele volta decidido a fazer um antídoto para tirar dos vilões os seus poderes, as suas características de vilões, né, digamos assim,
para que quando eles voltem para os seus universos, eles não precisem lutar com o Homem-Aranha da realidade deles e eles não morram. Porque eles vão morrer porque eles são vilões, porque eles têm condições. Tipo, o Octopus está sendo controlado pelas vozes na cabeça dele. O Duende Verde tem essa questão da outra personalidade. Enfim, e aí o Electro tem a questão dessa circunstância dele, né, dos poderes de energia elétrica. Enfim, cada um tem o seu porém, né, que o torna um vilão. E eles querem tirar isso deles para que eles possam voltar para sua terra natal e não morrerem, né. E aí, tanto o Ned como a MJ e a May, eles aceitam isso assim, ó, numa boa. Não, vai dar tudo certo, vamos nessa. E eu vendo o filme pensando, gente, que burrice, meu Deus. Mais uma vez o Peter Parker do Tom Holland sendo extremamente burrão no cinema. Mas isso aí, tudo bem. Se não fosse isso, o filme não acontecia. Mas eu achei um pouco forçado. Ninguém se questionou, ninguém pensou, porra, realmente ia dar merda. Não. Aí o Peter leva todos os vilões pra casa do Rap, que eu achei muito doido, mas achei bem quadrinhos, assim, bem filme infantil mesmo. Achei bem legal isso. E ele utiliza uma tecnologia Stark que tinha lá, né? Que o Rap guardou de lembrança do Tony Stark para criar os antídotos de cada um, certo? Ele utiliza a base do reator Arc para criar um antídoto do Electro, ele faz um negócio lá do Duende Verde para curar o Duende Verde da outra personalidade, ele cria lá o chip inibidor do Dr. Octopus, ele faz de cada um deles, né? E aí o primeiro curado é o Octopus. E ele já fica do bem, ele já fica bem mais calmo, ele diz, nossa, que paz, as vozes na minha cabeça foram embora, bem legal. Só que o Electro, ele fica fascinado com aquele novo universo, aquele universo cheio de possibilidades, diferente do universo dele, que é um universo mais simples, né? E ele também fica fascinado com o reator Arc, porque é muito poder, é muita energia, né? Tô olhando aqui que eu senti um negócio na minha perna, acho que é meu gato. Enfim. E o Duende Verde estava enganando todo mundo aquele tempo todo, né? Ele estava deixando o Norman assumir, mas ele estava bem quietinho quando ele quis, ele foi lá e assumiu o lugar do Norman e assumiu o controle, né? O meu gato tá em cima do meu computador, é isso mesmo? Ah, não, ele tá aqui. O gato tá aqui mesmo. O Octopus foge, o Lagarto estava preso dentro do furgão, também foge. O Electro leva o reator Arc e se manda. O Homem-Aranha também se manda, mas o Duende Verde fica. E, meus amigos, que pancadaria irada entre o Peter e o Duende Verde. Cara, o Duende Verde tá em outro patamar, assim. O cara tá com um nível de super força que ele não demonstrou no primeiro filme. É assustador, assim, dele lançar o Peter e o Peter atravessar uma parede. Ele lança o Peter pra baixo, ele destrói o piso, cara. Ele destrói o piso inteiro de um andar pra outro de um apartamento, de um prédio, melhor dizendo, né? E aí, cara, a cena de briga é pancadaria pura, assim. Eu fiquei até surpreso de ver o Willem Dafoe ali no meio da cena, dá pra ver ele, assim, em alguns momentos devia ser um dublê, mas a gente vê muito o rosto dele e a interpretação dele, eu vi até o pessoal comentando que lembra um pouco a do Coringa. Ele tá loucaço, meu irmão, loucaço mesmo. E aí ele acaba atingindo a May com um planador, com tudo, assim. Eu não lembro agora se as lâminas estavam pra fora, mas eu acho que estavam, atingem a May e depois ele ainda joga uma bomba em cima dela. A bomba o Peter consegue tirar, mas a May, é isso que eu achei estranho no filme. Ela se levanta, aí ela fala pro Peter, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá tudo de boa, vamos nessa, beleza e tal. E Pans foi atingida ali por um planador inteiro, mas tudo bem, vamos lá. Ih, peraí que eu tô passando mal. E aí ela cai e morre. A cena da morte é bem triste, a Marisa Tomei atuou muito bem, mas esse timing dela levantar, falar com ele, super de boas assim e tal. Não, peraí que eu tô sangrando e vou morrer. E morre, eu achei bem exagerado e meio errado o timing, assim, ficou estranho, ficou bem estranho, tá? E aí ela não resiste, mas ela fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Peter toma um tiro da polícia, de um grupo lá de choque que chega, dá um tiro no braço dele e ele foge. No que ele está foragido, aí nós vemos o momento glorioso desse filme. O Ned e a MJ estão... eu inclusive falei em ordem cronológica, em momento nenhum eu confirmei se o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estavam no filme, porque eu queria construir exatamente como o filme construiu até agora, tá? O Ned está na casa dele com a MJ, eu não lembro agora se aquela é a avó dele ou se é a mãe dele, eu acho que é a avó, tá?
Ele tá lá com o anel do Doutor Estranho e ele fala assim, ele estica a mão e fala, pô, eu queria tanto encontrar o Peter. E ele faz um movimento circular com a mão, sem querer, e aí pisca lá uns negocinhos do portal do Doutor Estranho. E aí a MJ fala, faz de novo, e deseja que o Peter apareça. E aí ele faz o negócio lá do Doutor Estranho, aparece o portal, e a gente vê num beco, pelo portal, um Homem-Aranha. Quando ele vira, pelo tamanho dos olhos da máscara, é indistinguível. Na verdade, não tem como a gente... É inconfundível. Pronto, tava procurando essa palavra. É inconfundível, cara. Quem é aquele Homem-Aranha? E ele vem, atravessa o portal e é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, com o traje idêntico ao do Espetacular Homem-Aranha 2. E ele já tira a máscara... Cara, e assim, são 2 momentos de gritaria no cinema. Porque quando ele pula... Assim, são 3, né? A gente vê aquele Homem-Aranha ali, pequenininho, no escuro. Ele vem correndo e quando ele pula pra perto da câmera, iluminado, a gente vê que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, tem aquela confirmação. E quando ele tira a máscara e a gente vê o Andrew Garfield debaixo da máscara, cara, é sensacional. E aí a MJ fala, ó, você chamou o outro Peter Parker que veio pra cá também. Continua chamando pra ver se a gente chega no nosso Peter Parker. E ele faz de novo. No que ele faz de novo, o portal abre atrás dele. E sai do portal Tobey Maguire, meus amigos. Cara, é incrível, meu irmão, a aparição dele. E a interpretação dele tem um outro tom diferente. Não o Tom Holland, tá? Mas o tom da interpretação é diferente do tom da interpretação do Andrew Garfield. É um detalhe bem legal de você perceber. Como o Andrew Garfield ele é um Homem-Aranha mais empolgado, mais enérgico, mais hiperativo. E o Tobey é mais tranquilo, é mais contido. Eles conseguiram, cara, manter esses elementos e adicionar coisas novas. Tipo, o Andrew Garfield ele não é exatamente o Andrew Garfield que a gente conheceu lá no final do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha 2. Ele tá mais eufórico, ele tá mais, sabe? Ele tem uma carga emocional ali por conta da perda da Gwen também. E o do Tobey Maguire, ele tá mais sábio, ele tá mais experiente. Cara, é muito legal. É muito legal. Você tem que ver isso no cinema, vale muito a pena. E aí eles começam a conversar, o Tobey e o Andrew, eles se estranham ali de primeira, e o Tobey, ele faz só assim, ó, pei, e ele desarma o Andrew Garfield na hora. Pra mostrar, assim, fica muito claro que ele é o Homem-Aranha mais foda, sabe? Ele desarma o disparador do Andrew Garfield, certo? Eu preciso comentar isso, a reação do Tobey, assim que ele aparece, na minha crítica sem spoilers eu falei que tem certos personagens que estão ali pra representar a gente dentro do filme. Quando o Tobey Maguire aparece no filme, a avó, mãe do Ned, não lembro agora, a reação dela é assim, ó. Ela vê o Tobey e faz isso. E a reação do Tobey é muito natural. Ele faz, oi, tudo bom? Cara, isso aí pra mim é o Tobey falando isso pra gente, cara. É ele falando isso pra gente, oi gente, tudo bom? Voltei. E a reação dela ali, cara, foi a minha reação no cinema. Eu queria dar um tchauzinho pro Tobey. Caralho, ele voltou, olha ele ali. Tá vendo? Foi muito foda isso. Então, eu senti ali, foi o primeiro momento que eu senti que o filme ele transcendeu a tela. O que tava acontecendo na tela transcendeu. Ele tava falando com a gente diretamente. É muito emocionante, cara. E aí eles vão até o telhado onde o Peter tá lá, o Peter do Tom Holland, tá? Agora eu vou começar a chamar o Peter do Tom Holland de Tom Holland, tá? Pra poder diferenciar os três. A MJ e o Ned chegam, abraçam ele, consolam ele, ele tá chorando muito por conta da perda da May. E eles falam, tem mais gente aqui. O Peter olha pra cima e vê 2 vultos presos lá no topo lá do prédio. Eles pulam, e é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. O Andrew Garfield está trajado, está com traje. O Tobey Maguire não está. E aí, o Tom Holland diz que eles não entendem com o que ele está passando, que eles têm que ter paciência, que eles não sabem o que ele está sentindo. E aí o Andrew fala, eu sei, eu passei isso com a Gwen. E o Tobey Maguire fala, eu sei, eu passei isso com o tio Ben. E aí o Tom Holland diz, inclusive a tia May disse a frase, com grandes poderes, e aí o Tobey Maguire completa, vem grandes responsabilidades. E eles dizem que o tio Ben da realidade deles também disse a mesma coisa. Muito massa essa cena. E aí eles vão diretamente para um laboratório criar... Deixa eu marcar aqui, peraí. Eles vão para o laboratório criar os antídotos pro filme. Pro filme, desculpa, pros vilões, certo? E aí, cara, é muito legal a interação deles. Tem várias brincadeiras. Eles recriam o meme dos Homem-Aranhas se apontando várias vezes no filme, pelo menos umas 3 vezes. Nesse primeiro encontro deles, eles fazem isso. Quando eles estão no laboratório, eles fazem isso. Na batalha final, eles fazem isso também. É bem legal. E o Andrew Garfield, dá pra ver que ele se emociona muito vendo a interação do Tom Holland com a MJ dele. E ele fala que lembra da Gwen e tudo mais. E é legal que tem uma referência bem sutil ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, ao universo dele, que ele pergunta, e você?
como é que é a sua vida amorosa? Exatamente como o Dr. Octopus pergunta no Homem-Aranha 2. E a resposta do Peter é idêntica à resposta que ele dá ao Dr. Octopus no Homem-Aranha 2. Ele diz, é complicado, né? E ele também fala isso outras vezes na trilogia, mas eu lembro bem especificamente que acho que a primeira vez que ele falou isso foi pro Octopus. E aí o Peter do Tom Holland faz uma videochamada, eles fazem os antídotos, ele faz uma videochamada com o JJJ, o J. Jonah Jameson, e ele transmite essa chamada ao vivo, e o Peter chama os vilões pro quebra-pau na Estátua da Liberdade, certo? E aí eles estão lá, os três, se preparando e tudo mais. E aí, deixa eu ler aqui que é bem específico. Ó. Tobey, Andrew e Holland conversam mais e se preparam para a luta. Tobey diz que está com dor nas costas. Isso aí faz uma referência óbvia ao segundo filme. Quando ele cai lá, ele pula de um prédio para outro, não consegue, cai. E na dublagem ele diz, me quebrei, mas no original ele fala, my back. E isso também faz uma referência, mais uma vez o filme transcende a tela e comenta algo da vida real, aonde aconteceu um fato muito curioso no Homem-Aranha 2, que o Tobey queria muito, na verdade ele não queria voltar para o papel. O Jake Gyllenhaal já foi até acionado, assim, ó, fica preparado aí para você assumir o Homem-Aranha. E aí, porque o Tobey Maguire tá dizendo que tava com dor nas costas, ele tava com dor nas costas horrível, que ele não ia poder voltar pro filme. Aí a Sony aumentou o cachê dele para 18 milhões de dólares lá na época, que já era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro para um cachê, naquela época era dinheiro demais. E ele não passou a dor nas costas, peraí, passou. Vou voltar pro filme, contem comigo. Então eu achei muito legal isso, porque fez uma referência tanto ao segundo filme, como a história por trás do segundo filme, fazendo uma brincadeira com essa questão das costas dele, né? E agora eu me pergunto, será que aquela cena do filme, do 2, já não era uma referência a essa história real? Fica o questionamento. A luta acontece, não vou entrar em detalhes porque é espetacular e você precisa assistir essa luta. Não tem como eu te descrever ela 100%, até que acontecem coisas muito específicas, né? O Tobey entra na cabeça da Estátua da Liberdade, o Andrew ele puxa o lagarto, o Tom Holland faz outra coisa, os três se balançando juntos, tem um momento rápido dos três juntos, mas é sensacional, é o suficiente pra gente se empolgar. E o Tobey ele neutraliza o Homem-Areia, que perde os poderes, e a gente vê o rosto do ator, né, o Thomas Hayden Church. O Andrew neutraliza o lagarto, e a gente vê o Rhys Ifans, que fez o lagarto lá no filme original, no original do Andrew, né? E o Octopus, eu bati aqui, desculpa. O Octopus aparece e ele neutraliza o Electro. E aí temos outro fanservice do caramba, uma baita de uma menção. O Andrew vai conversar com ele, tentando conter ele, falando, não, relaxa, eu tô esgotado, eu não vou conseguir lutar com você. E aí o Electro diz, ia ser muito legal se tivesse um Homem-Aranha preto se balançando em algum universo. Cara, ele faz a menção ao Miles Morales na cara dura, meu irmão. Foi foda. Só essa menção, o cinema veio abaixo, a galera começou a gritar, bater palma. Foi muito legal. Vamos aos finalmente, aqui é a última parte. Vamos finalizar aqui a nossa descrição completa do roteiro. Temos a cena da queda da MJ, a cena que tá lá no trailer. O Holland pula, é o Tom Holland que pula pra salvar ela, igualzinho no trailer. Só que o Duende Verde chega na mesma hora e ele atinge o Tom com o planador e leva ele pra longe. E aí o Andrew escuta, vê tudo e ele pula pra salvar a MJ. E eu achei que ele fosse lançar a teia igual no filme dele, ia segurar ela e ia conseguir salvá-la. Só que ele faz melhor. Ele agarra ela, porque ele tá tão desesperado pra salvar ela. É muito bonito, cara. Ele tá tão desesperado pra compensar o erro dele, que ele não só lança a teia. Ele primeiro agarra ela, depois ele lança a teia, e ele consegue salvá-la. E é tão linda a cena que quando ele desce, ele chega lá embaixo, e ele vê que conseguiu salvar ela, ele começa a chorar muito. Cara, é lindíssimo, meu irmão. É lindíssimo. Ele chorando, emocionado, vendo que ele conseguiu salvar a MJ, como ele infelizmente não conseguiu salvar a Gwen. Né? O Estranho retorna da dimensão paralela, da dimensão espelhada, porque o Ned abre lá sem querer o portal e traz o Doutor Estranho. E ele começa a tentar conter o multiverso que está se rompendo. Na verdade, o Duende Verde pega o artefato, rouba, eles conseguem recuperar, só que quando eles recuperam, eles veem que o Duende colocou uma bomba lá dentro. A bomba explode, destrói o artefato e libera o multiverso. A realidade começa a se corromper, a ruir, né? a se destruir, e a gente começa a ver no céu, nessas rupturas, que aparecem lá essas rupturas no trailer, bonequinhos brancos. E o filme meio que identifica que eles são vilões do Homem-Aranha, ou outros personagens do Aranhaverso querendo vir para o universo deles.
E ele fala, e tem a cena no trailer do Doutor Estranho falando, eles são muitos, eu não consigo contê-los. Ele está se referindo a esses personagens, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? E aí o Tom Holland, ele consegue subjugar o Duende Verde e ele, cara, ele desce o cacete no Duende Verde, desce a porrada e ele tá determinado a matar o Duende Verde. Ele pega o planador, gente, a cena impactante assim, que eu vendo a cena, eu senti medo do Tom Holland, assim, eu senti que ele tava virando do mal mesmo. Ele pega o planador com as faquinhas lá pra fora, e quando ele vai, cara, ele vai com tudo, ele tá decidido a matar o Duende Verde. Ele faz um movimento pra matar o Duende Verde. E aí o Tobey se joga na frente, segura o planador, e ele, com o olhar pro Tom Holland, ele fala, pelo olhar, não, o Homem-Aranha não faz isso. E aí o Tom Holland desiste, e aí quando eles largam o planador, o Duende Verde esfaqueia o Tobey Maguire nas costas. Meu amigo, esse cinema gritou de um desespero. Tipo, ah, meu Deus! Esse spoiler eu tinha pegado, que ele ia tomar essa facada. Mas ver no cinema, cara, é impactante. Ver a cena é desesperador, meu irmão. É desesperador. E aí o Holland, ao invés de matar o Duende Verde, ele coloca a cura nele, no pescoço, e o cura. Ele cai no chão, curado, né? E arrasado por tudo que ele fez. E aí o Tobey, é engraçado, ele olha pro céu, vê o céu lá se partindo, né, em várias realidades, e vê várias pessoas chegando. Ele, meu Deus, eu tô olhando pro céu e tem um monte de gente voando, eu morri, esse aqui é o paraíso, é bem engraçado essa piada. E aí tem um outro probleminha do roteiro que eu achei, que ele fala, não, eu tomei uma facada aqui, mas eu tomei outras facadas antes. Aí eu, caramba, isso tira um peso da cena, né, cara? Mas é isso aí. E aí o Tom Holland está tentando encontrar uma solução para tudo aquilo que está acontecendo. E ele pede pro Doutor Estranho o seguinte, que eles estão vindo, os outros personagens, os outros vilões estão vindo, por conta do que eles, parece que eles sabem que o Peter é o Homem-Aranha, uma coisa assim, ele explica lá direitinho. E uma dessas figuras, a única que eu consegui reconhecer, foi o Rhino, tá? O Rhino, tal qual ele é nos quadrinhos, um cara musculoso, com a roupa colante e o chifre de rinoceronte na testa. Foi o único que eu consegui reconhecer. Teve um outro lá que eu discerni bem o visual dele, mas eu não lembro de nenhum vilão com aquele visual. Só sei que aquilo ali, cara, é pra pegar o Blu-ray depois, pausar e dar zoom em cada um, procurando pra entender quais são todos aqueles super vilões ali, porque, cara, é muita gente. Mas muita gente mesmo. E aí ele pede pro Doutor Estranho pra fazer as pessoas esquecerem esquecerem não só que ele é o Homem-Aranha, mas esquecerem dele. Esquecerem do Peter Parker. Ninguém mais vai saber quem é o Peter Parker, pra ele começar a vida dele do zero. O Doutor Estranho concorda. E tem um detalhe que ele fala assim, mas Peter, até as pessoas que te amam, nós vamos te esquecer. Achei muito bonitinho, cara, porque ele deu a entender que ele ama o Peter como um amigo, cara. Pô, achei muito bonito, eu não vi ninguém falando isso até agora. Ele fala, as pessoas que te amam, nós. Ele diz isso no filme, achei muito bonito. Eu fiquei, ó, que legal, cara. E aí ele se despede, ele vai se despedir dos Homens-Aranha, e aí mais uma vez, aqui sim, cara, aqui transcendeu pra caralho a tela. O filme saiu da tela e veio pra vida real. Eu não tava vendo ali o Peter Parker do Tom Holland agradecendo aos outros Peter Parkers pela ajuda deles naquela batalha. Que ele abraça e agradece. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado de verdade. E abraça eles. É muito lindo eles se abraçando os três juntos. Eu não tava vendo isso. Eu tava vendo o Tom Holland, o ator Tom Holland, agradecendo ao Tobey Maguire, agradecendo ao Andrew Garfield pelo legado deles. Agradecendo aos dois... Eu fiquei arrepiado, cara. Foi do caralho, meu irmão. Agradecendo aos dois pelo caminho que eles trilharam pra ele. Tudo que o Tom Holland está vivendo hoje foi porque o Tobey Maguire fez o que fez, foi porque o Andrew Garfield fez o que fez, os filmes deles fizeram o que eles fizeram. É muito bonito esse momento. E os três abraçados é uma cena que eu não vou esquecer. Já vi e revi aqui várias vezes, eu tô arrepiado, vou estar de chorar já de novo. Sensacional, cara. Sensacional. O Peter vai até os amigos pra se despedir. Ele beija a MJ, ela diz que ama ele. Ele diz que a ama também. E aí, no dia seguinte, ele vai até o trabalho dela. E ela não lembra mais dele. Ele prepara um texto inteiro pra falar pra ela, pra contar tudo, mas ele não consegue. E o Ned chega, ele vê o Ned ali, e ela chama ele de amigo, né? Eles são amigos ainda, só não tem mais o Peter. Eles não lembram quem é o Peter. O Peter vai até o cemitério, visita o túmulo da May, ele encontra o Rap lá, o Rap também não reconhece o Peter, e ele se muda pra um apartamento super velhinho, super simples, né? Bem parecido com o do Tobey Maguire. E ele costura um novo traje, um novo uniforme, super vibrante, vermelho e azul,
pelo pouco que deu pra discernir, porque eu achei a cena muito mal dirigida, muito mal filmada, muito mal fotografada, infelizmente, não dá pra gente ver direito o uniforme. Eu queria ver o uniforme com clareza. Eu queria que o filme terminasse com ele numa pose em câmera lenta, a gente conseguindo visualizar aquele Homem-Aranha novo, que ali é o Homem-Aranha de fato. Ele se transformou no Homem-Aranha. O Homem-Aranha que a gente conhece, que eu achei muito legal. E não dá pra ver, infelizmente. Mas ele se balança por Nova York no Natal, sozinho. Porque agora ele é o Homem-Aranha de fato. Gente, esse aqui foi o nosso resumo do enredo do filme. Eu quero te pedir agora, se você gostou desse conteúdo, se você se emocionou junto comigo, se você já viu o filme e relembrou os momentos aqui, ou se você não viu o filme e queria saber muito o que acontece, curte esse vídeo, por gentileza, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo aqui tá com quase 40 minutos. É a história completa do filme. Espero que vocês tenham gostado. Homem-Aranha mudou minha vida, como eu falei no outro vídeo, a crítica sem spoilers. É um Homem-Aranha que, sem ele, eu não estaria aqui falando sobre cinema hoje, não teria feito esse horror de vídeo que eu fiz aqui no YouTube já sobre cinema, não teria feito os meus cursos, não teria feito filmes como eu já fiz. Então, pra mim é muito importante, por isso que eu senti vontade de contar o filme todinho pra vocês e compartilhar com vocês as emoções cena a cena. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Um forte abraço e vida longa ao Homem-Aranha no cinema.